Fala personal, eu sou o Jorge Araújo e no vídeo de hoje você vai entender a como adequar o seu treino para o estado físico do seu cliente, possibilitando resultados muito mais rápidos e com muita segurança. Pessoal, então agora é hora de arregaçar as mangas, colocar a mão na massa e ir direto ao campo de batalha para que a gente aplique todos esses conceitos que a gente aprendeu em termos de nivelamento de cliente. E agora a gente vai falar dos principais parâmetros das três principais valências, desde o aluno iniciante ao aluno avançado. Pessoal, agora o seu aluno ele já é intermediário. E diferente do aluno iniciante, o intermediário ele já chega com uma certa experiência, porém ele pode chegar com alguns vícios, especialmente de técnicas de movimento. Então talvez você tenha que refinar alguns padrões motores que não foram tão bons quando ele era iniciante. Mas o mais importante é, o cara quando é intermediário, você já pode exigir um pouquinho mais dele. E é nessa fase onde ele seleciona se ele quer hipertrofia, se ele pretende agora, em relação ao treino de força, né? Emagrecimento, saúde ou performance. Porque ele já passou por toda aquela adaptação inicial de treino. Ele já testou alguns exercícios dos mais simples até os menos complexos, porém ele já foi progredindo degrau por degrau. Ele já variou a ordem, ele já pode ter treinado mais vezes na semana, enfim. Ele já é teoricamente um indivíduo intermediário. Então nesse momento você já pode dividir o treino de força de acordo com os objetivos dele. Então, mais uma vez, pessoal, vai escrevendo, tá? Porque isso aqui você não vai decorar, até porque isso também não é nem para decorar. Isso você vai aprendendo aos poucos. Então, não deixa de anotar cada um desses pontos para que você depois faça suas consultas e consiga direcionar o melhor treino para o seu cliente. E falando agora do cliente intermediário, a gente também tem subdivisões, intermediário 1, intermediário 2 e intermediário 3. Lembrando que o tempo que cada um de seus clientes vai ficar, ele é decidido por você que é personal, de acordo com o nível de condicionamento dele e de evolução. Então vamos lá, para o aluno ser intermediário 1, os critérios de inclusão são sedentário até 2 meses, foi praticante por mais de 1 ano, ele está um tempo parado, mas ele praticou de maneira regular por mais de 1 ano no passado, e ativo há mais de 6 meses. Esses são os critérios do intermediário 1. Frequência semanal já aumenta em relação ao iniciante de 2 a 4 para 3 a 5 vezes na semana. Divisão de treino. A gente ainda tem o treino único, o full body ou o parcelado, A e B. Os dias de treino. Ele pode repetir o treino único todos os dias ou dias alternados, com um mínimo intervalo de 24 horas, porque o volume ainda não é capaz de fazer com que ele precise de mais de 24 horas para recuperar. E o treino A e B parcelado, um mínimo de 36 horas de recuperação. E os sistemas de treino, você pode colocar alternado por grupamento, ou seja, como a gente falou lá no iniciante, primeiro peito, depois costas, não precisa fazer braço e perna, braço e perna. A gente pode fazer um localizado por articulação. Aí são os músculos que atuam naquela articulação. Por exemplo, um de peito, que trabalha na articulação do ombro, um de costas, que trabalha na articulação do ombro, um de cintura escapular, ombro, um de deltoide, na articulação do ombro. Então você pode localizar por uma articulação específica. Então quadril, um leg press, que também pega quadril, uma adutora, um stiff, enfim. Você pode localizar por articulação. Ou você pode começar a localizar por grupamento. Você pode fazer um de peito e o segundo de peito também. Você pode fazer um de bíceps, por exemplo, numa sequência qualquer, e o segundo vai ser de bíceps também, sem necessidade de alterar o grupamento muscular, porque já é interessante que ele comece a experimentar uma fadiga local diferente de quando ele era iniciante. Isso poderia atrapalhar a performance dele. Quantidade de exercícios, 10 exercícios quando o treino for único e de 8 a 10 exercícios quando o treino for parcelado, aumentando o volume quando comparado ao treino iniciante. Tipos de exercício,
aqui você já vai começar a ter um equilíbrio entre máquinas, que era prioritariamente o tipo de exercício que o iniciante mais fazia, e pesos livres. Por quê? É importante você começar a dificultar a vida desse cara. E o treino com peso livre, ele é um pouco mais difícil pela instabilidade. Você ativa mais músculos também. Enfim, faça já um equilíbrio entre máquinas e pesos livres, começando por pesos livres, dependendo do treino que você queira, ou por máquinas, não tem problema. Mas é necessário a inclusão de peso livre, equiparando com o número de exercícios em máquinas. Prioridade dos exercícios, ainda priorizar os padrões motores básicos, mas como eu falei lá no iniciante, progredindo os exercícios básicos, intensificando esses exercícios. Por exemplo, se ele agachava com as duas pernas, com o halterzinho na mão, ele pode agachar agora com uma perninha na frente e outra atrás. Isso você está intensificando um padrão motor básico. Quantidade de articulações, ainda priorizando os multiarticulares e introduzindo maiores quantidades de exercícios uniarticulares para que seu cliente comece a sentir a fadiga localizada e não aquela fadiga geral do movimento biarticular. Quando o treino é localizado, por exemplo, uma cadeira extensora, você sente muito mais o esforço no quadríceps quando comparado a um leg inclinado. Então, já comece a expor o seu cliente em exercícios uniarticulares. Foco de atenção, priorizando ainda o foco externo e introduzindo o foco interno. Por quê? Agora o seu cliente já tem que entender como é aquela contração do músculo. Então, quando você colocar ele no agachamento, você não vai falar apenas, vai lá, agacha, levanta o peso para cima, vai, joga essa barra para cima. Não. Agora você vai falar, agora eu quero que você sinta o seu glúteo lá embaixo no movimento e suba finalizando com o quadríceps. Isso é o foco interno. É você botar o foco do seu exercício na contração do músculo-alvo. Já que agora ele está experimentando exercícios uniarticulares, é interessante que ele faça uso do foco interno também. Ordem de exercícios, ainda começando pelos mais complexos. Muitas vezes são os biarticulares. Métodos. Agora a gente já pode colocar métodos introdutórios. Dentro lá do progressão de treino a gente tem os métodos introdutórios para força e fadiga. No intermediário, o seu cliente já vai começar a trabalhar com os métodos de treino. Jorge, o que são métodos de treino? Um conjugado, um drop set, uma piramidezinha. Isso tudo são métodos de treino. E no intermediário, o seu aluno deve usar os métodos de treino. Número de séries, no mínimo 3 séries por cada exercício. Faixa de repetição do intermediário 1, agora a gente já pode chegar a 12 repetições, já que ele já tem a técnica mais apurada por conta do iniciante, ele já pode fazer repetições a mais e manter um excelente nível técnico do exercício. Sobrecarga, agora já não é mais aquele pezinho relativamente leve, aquele peso bom, já é um peso bem moderado. A gente já vai começar a intensificar o aumento das cargas nos exercícios. Aumenta o peso aí, cara. Vamos lá, vamos começar a ganhar mais força ainda e começar a estimular a massa muscular, mesmo que esse não seja seu objetivo. A gente sabe que a massa muscular é muito importante. Falha concêntrica, você já pode chegar próximo da falha em alguns exercícios mais seguros. Você já pode começar a expor o seu aluno a sentir aquela queimaçãozinha na fase concêntrica. Isso é legal. Velocidade ainda controlada, uma velocidade moderada, 1-0-2-0, segurando na excêntrica, ou a tradicional 1-0-1-0, 1 para 1. Amplitude, arco de movimento livre de dor e específico do exercício que você esteja passando. Pode ser que você queira que o cara faça um agachamento a fundo numa série e depois que você troca o treino dele, você coloque ele fazer um agachamento parcial. Então, amplitude ela é específica. Pode ser o parcial ou a fundo, você que manda, dependendo do músculo que você queira atingir. O intervalo entre séries já não é minimamente de 30 segundos. 45 segundos a 1 minuto. Por quê? Você já vai trabalhar uma sobrecarga um pouquinho mais elevada. Você já vai fazer com que o cara trabalhe com carga. Então, se ele descansar pouco tempo, ele não vai estar apto a fazer a segunda série com a mesma qualidade. Intervalo entre exercício de 1 a 2 minutos, de sempre.
E a duração do treino não mais de 8 a 12, agora de 8 a 10 sessões, porque ele já está mais treinado, ele se adapta mais rápido. Então, no máximo 10 repetições para o treino que você está colocando ele para fazer, aquela série, né? E esse é o intermediário 1. O intermediário 2, o critério de inclusão, ele é o ativo há mais de 6 meses. Chegar alguém na anamnese e falar, eu estou ativo há mais de 6 meses. Dependendo de outros fatores, você já pode encaixá-lo no intermediário 2. Frequência semanal também de 3 a 5. Divisão do treino igual ao intermediário 1, única ou parcelada. Recuperação 24 horas por parcelado, porque o volume ainda é relativamente baixo. 36 horas mínimo para o parceladinho A e B. Os sistemas de treino, mais uma vez, alternado por grupamento, localizado por articulação e localizado por grupamento. Aqui você pode até dar uma intensificada a mais, se você quiser. Quantidade de exercícios, 10 exercícios para o treino único, 8 a 10 para o treino parcelado. O intermediário 2 ele é muito similar ao intermediário 1, ele muda pequenas coisas. Justamente porque a diferença de tempo é pouca, não tem como você dar um salto tão grande, como por exemplo, o intermediário para o avançado. Não, você ainda está em processo de condicionamento intermediário. Então a essência do treino ela ainda é similar, você vai mudar pequenas coisas e, como eu falei, você vai fazer mudanças também em cada um desses parâmetros específicos. Aí isso a gente vai ver quando a gente for montar o treino detalhadamente. Tipo de exercício, equilíbrio ainda entre máquinas e pesos livres. Os pesos livres já começam a tomar conta aqui também, começam a aparecer mais na jogada. Prioridade dos exercícios, ainda os padrões motores, intensificando esses padrões motores. Quantidade de articulações, priorizando os multiarticulares e introduzindo ainda mais os uniarticulares. Foco de atenção, ainda foco no movimento, que é o foco externo, e acrescentando o foco na contração do músculo, que é o foco interno. Ordem de exercício, ainda começando pelos mais complexos. Métodos de treino, sim, aqueles métodos introdutórios ligados à força e fadiga. Força, de preferência, no início do treino, que ele está mais descansado, fadiga no finalzinho. Número de séries, 3 séries. Faixa de repetição, vamos manter ainda lá as 10 a 12 repetições. Trabalhar talvez com mais carga para 10 ou com mais fadiga para 12. Faixa de repetição, a gente já tem uma diferença comparada ao intermediário 1. Agora a gente vai de 8 a 12, priorizando maiores cargas para 8 e maior fadiga para 12. Essa é uma mudança entre o intermediário 1 e o intermediário 2. Sobrecarga, moderada, mas sempre aumentando aí o esforço no seu cliente, fazendo com que ele use mais cargas nos exercícios. Falha concêntrica, próximo da falha, principalmente os exercícios mais seguros. Você pode começar a fazer ele falhando em máquinas, com mais segurança. Velocidade, ainda controlada. 1010 ou 1020. Idem. Ao iniciante é o intermediário 1. Amplitude, arco de movimento livre de dor. E específico de cada exercício que você queira que ele faça. O intervalo entre séries agora a gente vai aumentar também, entre 45 segundos a 1 minuto e meio. Haja visto que você está aumentando a sobrecarga dele. E você já pediu novamente para ele fazer 8 repetições. E você já usa alguns métodos de treino ligados à força. Logo, 1 minuto talvez seja insuficiente. Ele já pode começar a descansar 1 minuto e meio. 1 a 2 minutos de intervalo entre exercícios, suficiente para ele montar o exercício novo. E a duração também de 8 a 10 sessões. Ele já está se condicionando. Não precisa chegar lá a 12 sessões. Não precisa deixar o cara fazendo 3 meses o mesmo treino. Com 8 sessões, normalmente ele já vai estar apto a trocar. Se não, com 10 sessões ele já consegue. E agora o intermediário 3, a gente já vê que o intermediário 3 já é o passo antes do avançado. Então algumas coisinhas vão mudar em relação ao intermediário 1. Ele também tem que estar ativo há mais de 6 meses. Para ser considerado minimamente um intermediário 3. Frequência semanal
também de 3 a 5. Divisão de treino agora já não interessa mais para a gente. O treino único, a gente só vai manter o treino parcelado, porque a gente vai começar a aumentar o volume de grupamentos musculares. Então 24 horas seriam insuficientes para que ele se recupere. Então, a partir do intermediário 3, o treino mínimo dele é um treino A e B. Logo, esse intervalo de recuperação vai ser de 36 a 48 horas. Mais uma vez, agora você vai aumentar a quantidade de exercícios por grupamento. 36 a 48 horas. Sistemas de treino vamos manter o alternado por grupamento, localizado por articulação e localizado por grupamento, de acordo com o objetivo dele. Se é um cara que quer hipertrofia, você pode colocar mais exercício localizado por grupamento. Emagrecimento alternado por grupamento, para que ele consiga levantar um máximo de carga, priorizando o gasto calórico para ele. Isso é bem legal, bem bacana. Isso é só um exemplo. Quantidade de exercícios também de 8 a 10 exercícios, nesse treininho dele parcelado, que agora é fixo, não existe mais o treino único. A gente ainda mantém o equilíbrio entre pesos livres e máquinas. E a prioridade de exercício, a gente ainda continua nos padrões motores, porém, a gente agora aumenta a ênfase em músculos isolados. Por quê? Ele já está indo para a transição do avançado. Ele pode ficar, às vezes, até 2 meses, 4 meses, 6 meses de intermediário 3, mas já vá fazendo essa adaptação para que quando ele vá para o avançado, ele já vá apto a suportar um treino muito mais forte. Quantidade de articulações, priorizando ainda os multiarticulares, para ele trabalhar bastante força, e continuar introduzindo os exercícios uniarticulares. Foco ainda no movimento, porém, mais uma vez, colocando foco na musculatura-alvo. Ele saber contrair aquele músculo que você precisa. Por conta disso, no intermediário 3, a ordem de exercício, a gente já começa a colocar por prioridade. Seja o grupamento específico muscular que você quer, ou um exercício específico. Não é necessário que você comece apenas por biarticulares. Você pode começar, por exemplo, por uma cadeira extensora, se você quiser fazer uma pré-exaustão, utilizando métodos. Você já pode começar por exercícios isolados. Você já está treinando esse cara para virar um cara avançado. Ele tem que suportar mais a fadiga. Métodos de treino, sim, introdutórios. E aqui também os intermediários de fadiga, já são aqueles métodos um pouquinho mais complexos, como por exemplo um strip set, um hash total, um triset, enfim, métodos um pouquinho mais puxados em comparação aos introdutórios. Número de séries, ainda 3 séries, mantendo o aumento de volume que a gente está fazendo no intermediário 3. Faixa de repetição de 8 a 15, fazendo com que ele trabalhe um pouco mais de fadiga quando comparado ao intermediário 2. E quem treina sabe que fazer 15 repetições pode parecer pouco, 3 a mais é muito mais cansativo em comparação a 12 repetições, especialmente se o seu cliente está trabalhando com carga máxima. Sobrecarga agora vai ser moderada e forte. Então, começando com os exercícios que ele consiga trabalhar com mais carga. Vamos começar a colocar peso nesse cara. Ele é quase um cara avançado. Falha concêntrica. Aqui você já pode começar a colocar a falha na grande maioria dos exercícios, e não só naqueles que você considere mais seguros. Bota o cara para falhar, bota o cara para fadigar. Velocidade, agora a gente também introduz a contração mais lenta. Além da moderada, que é 1-0-1-0, 1-0-2-0 na concêntrica, agora a gente já pode fazer 2-0-2-0, controlando também a concêntrica, e 1-0-3-0, deixando a fase excêntrica com 3 segundos, aumentando ainda mais a sensação de fadiga. Lembra? Ele é quase um avançado, ele já tem treinado dessa maneira. Amplitude, livre de dor e específica, isso não muda nunca. Intervalo entre as séries de 45 segundos a 1 minuto e meio. 1 minuto e meio, exercícios mais complexos e mais pesados. 45 segundos de exercícios talvez uniarticulares e menos complexos.
Intervalo entre exercícios, 1 a 2 minutos também, e de 8 a 10 sessões de cada um dos treinos para que ele se adapte e para que você faça a progressão ou periodização. Então, esses são os 3 clientes intermediários. Lembrando que o tempo que ele vai ficar em cada um desses subníveis, 1, 2 e 3, vai de acordo com a evolução dele e com o seu critério de avaliação. Então, o próximo passo agora é o cliente avançado. Vamos começar a entender como é que funciona o processo de treinamento quando o cara já é avançado.